3, 2, 1. É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Redes não são, portanto, apenas uma ou outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte da sua força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente. Olá, sejam bem-vindos aos Amigos do Diabo. Connosco, hoje, temos Daniel Duarte. Olá, Daniel. Presente. Tudo bem? Bem disposto? Está tudo. Isto foi muito sério, não é? Foi, Para sim. começar. Não estavam à espera. Estávamos a falar do quê? Deve ser derivado de estarmos vestidos de preto. É verdade, hoje viemos O ambiente todos hoje está- vestidos pretos, porque em homenagem às mulheres todas deste mundo que andam a sofrer de quê? De tudo, da vida. Andam a sofrer de qualquer coisa. É sofrimento. Exatamente. Em geral. Tudo bem, Daniel? Está tudo aí contigo, Walter. Também, obrigado. Isso é que é preciso. Pronto, tenho o canal do YouTube, da Números 5, podem ver e tal. Já. A apresentação do costume. A Desde... apresentação típica. Exato. Exatamente. Força Gonçalo Garcia, tudo bem? Tudo bem, como estão? Conto com vocês também. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Bruno Rocha, Olá pessoal. hoje vais falar mais? Não. Já estás a pôr a mão à frente da boca, já está a ficar envergonhado. Na produção, Ricardo Ferreira. Boa noite. Boa noite. E hoje, como convidada especial, Sofia Sequeira. Tudo bem? Olá, tudo bem? Bem disposta? Sim, Estás sempre. nervosa? Não, já estou habituada a isto. Então, hoje o tema, como foi falado na introdução, é as redes sociais. Para começar, temos o Gonçalo Garcia, que vai lançar o primeiro tema relacionado com as redes sociais. Vamos ver se dá luta. Ui, não gosto disso. Eu não gosto de começar. Temos que ir mudando, não é? Não pode ser sempre o mesmo. Sim. Eu podia começar pelo Daniel. Não é? Se eu começar pelo Rocha, o Rocha vai dizer que não sabe. Eu sei. E não podemos... Primeiro tema, Continua, desculpa. primeiro tema das redes sociais. No meu caso vai ser mais as redes sociais como uma plataforma de influência e de aproximação, afastamento de relações, digamos assim. Relações pessoais e extrapessoais, pronto. É esse o meu tema. Como, por exemplo, no caso da influência de opiniões, influência de em geral, quando, por exemplo, temos alguém conhecido, como, por exemplo, o Trump, que utiliza o rede do Twitter para supostamente dar as opiniões dele sem filtros, sem os filtros que, por exemplo, as notícias e que as mídias da América envolvem, como ele lá diz. Temos também o caso de outras celebridades que, por exemplo, nós sentimos que temos uma aproximação, por exemplo, no Hollywood, no caso do Hollywood, vários artistas, nós sentimos que através das redes sociais podemos partilhar uma opinião mais próxima, pronto. E depois temos a tal questão que supostamente as redes sociais foram inventadas para nos aproximar a todos, para estarmos todos juntos, estarmos mais próximos, diminuir aquela distância. Por exemplo, eu estou em Portugal e tenho um amigo que está em Luxemburgo ou isso, mas que acaba Tens algum amigo que está em Luxemburgo? Tenho, por acaso tenho. Foi demasiado específico. Já estava mesmo a pensar em cara. Por acaso. Lembrei-me. E depois, por acaso, tem a influência que também acaba por aqueles amigos que estão ao nosso lado ou que estão até bastante próximo de nós, já não temos aquela interação pessoa a pessoa e estamos sempre constantemente à procura do ecrã e das teclas para falar com as pessoas em vez de estar ali e conviver. Era quase como um professor meu me disse uma vez, que me fazia bem sentido, que hoje em dia já não há aquela questão de aparecer a casa do amigo assim do nada, tocar a campainha e dizer, olha, vamos sair.
Não, hoje em dia é tudo. Olha, hoje e tal, amanhã às X horas e não sei o quê, eu passo por aí, vamos não sei o quê. E outra pessoa diz logo, não dá porque eu tenho não sei o quê e amanhã também tenho que fazer não sei o quê. Já não há a espontaneidade que havia de antes. Então, e o teu tema é? Foi isso. É o relacionamento entre as pessoas Sim. que se foi afastando ou a proximidade que nós temos das pessoas que nos são distantes? Foi afastando e aproximando ao mesmo tempo. Os prós e os contras. Os prós e os contras. Eu, por acaso, inicialmente com o Facebook achava muito engraçado porque, olha, encontrei aquela pessoa que não via há muitos anos. Havia muito esse princípio. Hoje em dia deixou de haver esse princípio, não é? As pessoas, ou pelo menos as pessoas com quem eu falo, não têm tido essa coisa boa da rede social, de encontrar alguém que já não falavam há muito tempo. E então a rede social começou a ser... As redes sociais começaram a ser quase uma forma de existir no mundo, não é? E, ou seja, se tu não estás na rede social, seja ela qual for, não é? Existem várias e eu estive a ver, em várias partes do mundo existem redes sociais que eu nem imaginava, não é? O mundo ocidental tem mais o Facebook, mas existem outras redes também muito parecidas a... Mas o que é certo é que também dá para nos aproximar de pessoas que nós não conhecemos, não é? E tornar-nos mais próximas. E essas pessoas ganham muito dinheiro à nossa pala. E ganham roupa, e ganham viagens, e ganham porcarias. Giveaways. Mas pronto, Daniel. Comentar. Falando nisso, por acaso, sempre foi... Pelo menos da experiência que eu tenho, não vejo tanta gente a querer procurar amigos antigos e isso tudo, porque o Facebook é uma coisa que nos acompanha desde pequenos. Ou desde quê? Desde os 10 anos, talvez desde os meus 10 anos. Mirko, talvez, agora... Não, mas para aí desde os meus 10, Eu não 11 sou anos. do tempo disso, Mais Walter. coisa, menos coisa. Eu não sou do tempo Não é? disso. Só no Wi-Fi antes da Já, Facebook. sou Ai, Wi-Fi. pai, Wi-Fi, Ok, não, sim. mas antes havia o Mirko. MSN, não sei o quê. Nunca ouvi falar. Nunca. O Mirko é o IRC. Walter, esquece. Tu Que é isso? Sério? Esquece, não. IRC, Era acho para que toda a Eu gente... não achava que não eras assim tão velho. Toda a gente parecia... Não, porque o Wi-Fi também, se vocês forem falar com muita gente, também já não conhece, não é? O Wi-Fi agora aquilo é só... É tipo um Tinder no computador. Sério? Sim. Isso ainda existe? Existe, mas agora o Wi-Fi é mesmo só para arranjar engates. Bora. Literalmente Então, só olha, para Vou isso. já fazer uma coisa. Pausa, Já pausa. está a desbloquear o telemóvel. Será que É há literalmente só aplicação? para isso. Olha, Não fala. sei. Já Por viram? acaso É não que- sei. Acho que há. Eu acho que... Daquelas coisas que fica esquecida e nem reparamos que continua a existir. Exato. Mas pronto, da experiência que eu tenho tido é que normalmente são os mesmos amigos desde essa altura, desde que se criou o Facebook, o Twitter, o que é que seja, e a malta já vai acompanhando, não é... Desculpa. Nós estamos a ver associamos tronos aqui. Desculpa, eu tenho que ir à procura. a aplicação. Eu não consigo parar. Eu, tipo, se isto surge à conversa, tenho que ir saber se existe e tenho que ir à procura. Existe uma aplicação do Wi-Fi e Existe. como tu estavas a dar com o exemplo que é o Tinder, atrás aparece logo em baixo. Mas é que é mesmo. Tinder. Até tem jogos e tudo. Isto parece mesmo o Tinder. Aí, é mesmo. Yeah. Brutal. Eu gostava muito do Corações, Wi-Fi, sabem porquê? Não é que eu conheço o Tinder. Porque se alguém tivesse de ver o nosso perfil, nós sabíamos, ficava lá identificado quem é que foi ver o perfil. Era mais fixe, estão a ver? Tinhas de ter cuidado com o Sim. perfil que ias ver, Sim. não era qualquer... O LinkedIn é uma rede social de trabalho e também tem essa finalidade. Também consegues ver quem é que foi ver o perfil. Quem está inscrito no LinkedIn? acaso Eu, não tô. porque é de trabalho. eu tenho. Exatamente. E como é que é essa rede social? Aquilo é quase como se fosse um currículo online. Nós conseguimos lá colocar todas as nossas competências, todas as nossas formações, todas as nossas... todos os projetos que já fizemos, ações de voluntariado, tudo. E depois aquilo tanto lá tem pessoas individuais à procura de empregos, como tem empresas que vão à procura de perfis com certas com certas características. características à nossa procura. Exatamente. Ok. Daniel. Onde é que eu estava? Perdi-me aqui um bocadito. Estavas... Pronto, vejo que não há muito interesse em ir procurar os amigos antigos, porque acabam por ser os mesmos que estão agora. Pelo menos o que o Facebook É a permitiu. tua geração, Na se minha calhar. geração, Ok. exato. O que o Facebook tem permitido é manter constante contacto com esses amigos que, pronto, conhecemos desde essa altura, desde, por exemplo, do meu quinto ano, dos 10 anos. Tenho acompanhado sempre o que é que as pessoas andam a fazer e falando de vez em quando, isso tudo. A única situação que tive foi assim há 2 anos e uns dias, fez agora recentemente 2 anos, que um rapaz que foi meu colega na primária desapareceu e depois veio saber que ele se tinha suicidado.
e falei com alguns dos meus colegas, com quem já não falava desde essa altura, foi a seguir ao 4º ano, perdi completamente o contacto com eles, e falámos uns quantos, pronto, um bocado por causa daquela situação, mas depois disso não, foi a única experiência que tive assim de saber de malta que fosse à procura de amigos antigos, pronto, que usasse o Facebook para isso, tu estás a dizer. De resto, não, acho que não há tanto esse interesse porque se vai acompanhando, e como ele disse, é porreiro para encurtar distâncias, mas ao mesmo tempo aumenta a distância. Eu, se calhar estou ao lado do Garcia, mas depois podia estar a falar com ele pelo telemóvel. Pronto, cara a cara não falo tanto, e depois pelo telemóvel, pelo Facebook, falo muito. É o que se vê acontecer muito hoje Mas em cada dia. vez mais as pessoas são assim, não é? É Cara a estranho. cara Sim, falam sim, muito parece que- pouco, mas depois têm mais à vontade. Por Para falar escrito, na- tens mais tempo para pensar no que é que vais dizer. é isso. E tu sentes proximidade com os teus ídolos nas redes Não sociais? interages muito com... Não interages, mas tens Sim. tens conhecimento sim, daquilo que sei vão do que é que eles fazendo vão do dia a fazendo, dia, não é? exatamente, sim, isso sim. Eu digo mais no sentido de tu, por exemplo, também, ok, podes seguir dessa forma, mas é de Ok. género, se eles tiverem uma opinião, é super imediato. Enquanto antes só tinhas a televisão, tinhas que E esperar o que eles Marcelo ao aparecessem domingo à noite. a X dia, ou houvesse um programa onde eles aparecessem para eles falar. Hoje em dia tu segues no Instagram, Alguns segues no é- Facebook, ele durante o dia mete sempre um post ou mete uma coisa do que é que anda a fazer, quais são os novos projetos e isso. Alguns artistas até fazem um pré-lançamento de músicas pelas redes sociais. Mas eu acho que o mais interessante em relação a isso até é o sentimento de que conhecemos aquelas pessoas como se fossem nossos amigos. Pronto, vou admitir, eu enquanto gaja sigo algumas vloggers, principalmente vloggers, estou a falar essencialmente do YouTube. Vloggers em que eu vejo no dia a dia e parece que eu sei o que é que ela faz. Isso, eu tenho noção que não é? Elas mostram-nos aquilo que querem mostrar. Mas parece que está a entender que a gente sabe tudo o que ela faz no dia a dia, sabemos o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. Aquilo quase que parece que a gente a conhece. Sigo 2 ou 3 que neste momento disseram que estão grávidas, por exemplo. Aquilo parece que é tipo uma grande festa, parece que a gente a conhecia e estou bem contente. Uau, parabéns! Eu soube que existe um grupo de mães no Facebook e que é bué restrito. Tu não podes ir para lá gozar. Exatamente. Não. Existe o grupo de mães, depois existe o grupo Mães da Treta. E quem pertence ao grupo Mães da Treta não pode pertencer ao grupo das mães. Oh, God, é sério. Porquê? Porque o grupo Mães da Treta vão gozar com aquilo que o grupo das mães... Mas foi, claro. Há de haver algum infiltrado, então. Há de haver alguém que saiba o que é que se faz para terem tema de Muito conversa. mesmo assim. E depois Cada também cena. soube que existe o grupo das mães, e depois existe o grupo das mães 2017, o grupo das mães 2016, que é porque elas vão passando Vão pelas crescendo. mesmas coisas, É. né? Então vão partilhando. Aqui são coisas engraçadas. Uma máfia. Exatamente. Mas aproxima as pessoas e até acabam por não conhecer. Mas, por exemplo, as mães de primeira viagem acabam Sim, por esclarecer ajudar muito. dúvidas e tudo, sim, acredito que sim. E tu, Rocha, tens proximidade com alguém através das redes sociais que não conheças? Que não conheça. Ou segues a opinião de alguém que gostas? Por exemplo, sei lá, como estava a dizer, dos artistas fazerem um pré-lançamento das músicas. Eu se calhar estava muito à espera daquela música ou que ele ia lançar qualquer coisa. Eles ao meterem as novidades e pronto, diziam como meter. E fico logo ainda muito mais ansioso. Ficas excitado. Exatamente. Exatamente. Não, é a palavra ideal. É a palavra ideal, né? Ficas contente. Contente. Ok. Fico ansioso. Sei lá. Ficas ansioso quando... Eu, por acaso, a questão do Facebook e a questão das redes sociais, eu tento ligar ao mínimo àquela opinião. Não lhe dou o valor total que as pessoas dão, porque tudo dá para reclamar. As pessoas estão sempre a reclamar e são todas contra aquilo, são todos a favor daquilo. E depois há aqueles que conseguem influenciar, não é? Por exemplo, eu tenho estado a verificar que agora existe a moda dos detox e das dietas detox. Esta semana, então... anda tudo ali um bocadinho à volta destas situações. Houve alguém que começou com isto, não sei quem, mas o que é certo é que eu não sei quem é que lançou, mas já vi 3 ou 4 pessoas que também o estão a fazer essa dieta. É uma influência. Que é uma dieta detox. Agora estão É de daquelas sumos. que bebes uns sumos, em vez de Epá. fazer bebes Mas sumos. é sumo de dieta- beterraba. é dieta de líquidos. Exatamente, Epá, exatamente. É a dieta da lua. Comes tudo menos a lua. Lá está, Ok. lá está, a questão, Ok. lá está a questão da influência. Isso, por exemplo, nesse caso, ok, até, se calhar é uma coisa que é boa para a saúde.
é as dietas detox, não faço ideia. Mas agora, no caso das crianças, agora tem surgido uma cena que eu acho ridícula e estúpida, que é a questão das pastilhas do TID, de detergente de roupa. Será Couve. bom aquela porcaria? Claro. Não sei, Experimenta. mas Experimenta, esse o Walter. pensamento. Não sei, experimenta, mas aconselho-te a estares ao pé das urgências, ou ao pé já no hospital, porque aquilo diz lá que é químico e queima mesmo, provoca cegueira, aquilo tem efeito. Sim, aquilo é para limpar pratos, nem preferem branquinhos. Tipo, Pratos e roupa, que eu acho E que nem é roupa, suposto para comeres, pronto. Aquilo tem E tantas eu cores, vou. tem tão bom aspecto. Acho que uma pastilha. Lembras-te das pastilhas Babalu que tinha Yeah, o um creme líquido por por dentro? dentro, yeah. É o que aquilo faz lembrar. Yeah. Nunca gostei dessas pastilhas. Não. Mas o TID já é bom. Mas é tal questão, houve um iluminado qualquer, pai, com a nossa idade, que vamos fazer este desafio, mas esqueceu-se que o público-alvo dele são crianças com 12 a 10 anos, ou se calhar até menos, e vê aquilo e diz assim, que fixe, vamos experimentar. Só que nem dizem aos pais. E depois, problema, os pais chegam a casa ou vão ver o filho e o filho está deitado no chão e não sabe bem porquê, porque teve a ver um iluminado qualquer que andou a comer pastilhas de TID. Por favor, isso é ser estúpido, não pensar no que é que se está a fazer. Yeah. Existe muita gente que é influenciável e depois... Existem muitos pais que começam já a proibir este tipo de situações, não é? Antigamente era a televisão que fazia mal. Hoje em dia é a questão do YouTube. Só que na televisão existem responsáveis que filtram as informações, não é? E os diretores, seja lá o que for. No YouTube, não. Mas cada vez mais, eu acho que o próprio YouTube agora já tem restrições de controle parental, em que há um YouTube específico só para crianças, é um YouTube Kids ou YouTube não sei o quê, que só certos canais é que são autorizados a passar para perfis de crianças. É uma coisa assim do género. Deve ser o Tem, futuro. já, esse, não é? já começaram a fazer alguns filtros já. Há canais que são franchise, como é que é? O Daniel, coisa, Ok. Family friendly. É exatamente, family friendly. E só as crianças são autorizadas a pesquisar tudo ali, mas não conseguem encontrar tudo o que está no YouTube, não é? Ok. Vamos ao próximo tema, Daniel. Pegando assim neste bocado que até fala-se muito dos problemas que as redes sociais trazem. Eu queria discutir aqui um bocadinho as vantagens que há na educação das crianças. Pronto, não é educá-las sentada à frente do computador e vá, desenrasca-te, educa-te, mas é as vantagens que a interação, seja com outras pessoas, seja a ver vídeos no YouTube normalmente educativos, ou mesmo aprender outras línguas, ou ter acesso a línguas diferentes, que vantagens é que podem ter? Eu sinto muito, cada vez mais, assim, interação, principalmente com os meus primos mais novos, e mesmo, pronto, com outros miúdos, cada vez sabem menos ler. E perceber mesmo a nossa língua, o português, pronto, sabem falar, muitas bengalas linguísticas, ou seja, têm poucos recursos para desenvolver um discurso, mas desenrascam-se em português. O problema é mesmo o ler. Muitas vezes não são capazes já, miúdos com 12, 13 anos. Depois, eu estou a comparar com a experiência que tenho. Atenção, não sei qual é que é, o que é que dizem os livros, o que é que era suposto saber, mas vejo miúdos com 12, 13 anos que não conseguem ver filmes legendados, não conseguem acompanhar as legendas. E já tinham idade para ter juízo, eu se calhar desde os 6 anos. Não, mas quando nesse aspecto? Eu se calhar não digo 6 anos, foi quando entrei para a escola, mas se calhar desde os 8 ou 9 já conseguia acompanhar isso. Já conseguia pelo menos perceber o que é que se está a passar e aos poucos, mesmo por causa dos desenhos animados, eu digo mesmo, havia muito canal Panda, fosse o Doraemon, fosse o Ninja Tori, eu aprendi... Vocês são mesmo novos, pá. Eu aprendi a ler, aprendi Canal muito a Panda, ler pelo amor de assim. Era espanhol, dava para perceber mais ou menos o que é que eles diziam, lia, conseguia associar as coisas e a partir daí passei rápido para perceber o inglês através disso, a ver filmes com legendas, percebo o que é que eles estão a dizer, consigo acompanhar a legenda. Então, e onde é que as redes sociais estão a ser negativas nisso? Não, é que normalmente a malta o que diz é por falar por mensagens e tudo. Eu vejo um bocado como vantagem tudo isto escrito. Todas as interações escritas, a malta aprende a ler, vais ver um filme num site qualquer ou uma série e pronto, lês, isto, neste caso, pronto, falar das crianças, não é? Ok. E pronto, gostava de discutir com vocês que opinião é que têm das vantagens que as redes sociais podem trazer, que trazem, aliás, à educação das crianças. Porque não é só nós gostamos de falar das desvantagens de tudo, mas se aquilo só fosse desvantagens não era usado. Não existia. Não é bem assim, não é? O pessoal continua a fumar.
Pois, mas isso também há aquela coisa de tirar o stress, digo, eu não sei. Não... Pois, e Mas se calhar o Facebook pode ser um bocadinho, ou o Facebook ou as redes sociais também pode ser um bocadinho nesse sentido, né? Se calhar pessoas que estão afastadas, aproximar ali um bocadinho. Né? É mesmo uma questão de... Não sei o que eu estou a dizer. É uma questão. Tem que haver ali um meio termo Sim, das é duas verdade. coisas, entre os benefícios que as redes sociais podem trazer e as coisas más que também advêm daí, não é? E estavas a pegar nas crianças. As crianças, eu acho que, em primeiro lugar, não devia ter Facebook, nem nada assim do género. Pronto, isso é uma. Mas há pais que deixam e pá, daí, se tiverem, lá está, um controlo sobre o que é que a criança está a ver, ou o que é que a criança está a escrever, ou coisa, talvez dê para pegar um bocadinho por aí, desenvolve a escrita, desenvolve... Mas a grande parte da vida das crianças também passa em frente a um computador, não é? Nós no outro dia falávamos dessa questão das enciclopédias e da questão do computador, não é? Ou seja, muitas das vezes eles aproveitam, estão a estudar. O que tu estás a querer dizer é que podia-se aproveitar um bocadinho as redes sociais para os ajudar na questão dos estudos. Sim. Não é? Eu acredito que, calhar, existam grupos de estudo ou não. Não Sim, existe? quase certeza que sim. Ah, certeza. Existe sites, mas já não vão dentro das redes sociais, mas existe, pronto, depois dentro do ambiente das redes sociais, montes de coisas educativas. É isso que eu estava a pensar. A questão das redes sociais é... Nós, nas redes sociais, vamos expor assim. Temos os extremos da sociedade. Temos os exemplos que como é que tu podes ser um Hitler, ou como podes ser um Stalin, ou como podes ser um psicopata aí qualquer, ou como podes ser um Einstein, um Nikola Tesla, um Faraday. Pronto, e depois quando deixamos as crianças no meio desse ambiente assim por escolherem, sem lhes dar uma orientação dentro das redes sociais, elas podem escolher ambos dos lados ou um dos lados. E isso pode se tornar bastante prejudicial se elas escolherem o lado mau. Por isso, se somos como pais ou como, digamos, orientadores dentro das redes sociais, os orientarmos a seguir aquelas boas influências, aquelas influências que dizem tu deves ler, tu deves pesquisar, tu deves ter interesse sobre isto. Acho que é super benéfico. Eu falo por mim próprio, porque eu há uns anos eu via muitos vídeos na questão ou estavam dublados, que eram brasileiro ou eram em português, porque era a tal questão, inglês, eu não tenho paciência para inglês, não sei o quê. Até que comecei a ver vídeos que envolvem construção, pronto, e a maior parte era tudo em inglês, então eu tive que me habituar. E aquilo começou a se tornar interessante, porquê? Porque era um tema que eu adorava, ver as pessoas a construírem, ver as pessoas a fazerem coisas, e depois ao mesmo tempo acabei por desenvolver parte do inglês quando eles falavam. Aquilo, ele dizia, por exemplo, chave de fendas e aparecia uma chave de fendas, e eu conseguia associar as coisas, fui aprendendo assim o meu inglês. Já tinha umas bases, mas melhorou exponencialmente a partir do momento que eu comecei a ver vídeos em inglês. E agora, aos poucos, vou ganhando outras referências dentro das redes sociais, maioritariamente no YouTube, onde há pessoas que, pronto, com grande sucesso têm uns certos padrões. Eu digo assim, ok, isto aqui é o padrão para se chegar lá, então se calhar o melhor é seguir este padrão para se chegar lá. Se eu vou seguir o outro padrão, que eu fico só um espectador, que é o caso da maior parte das crianças, que são espectadores de gajos que já fizeram alguma coisa dentro do YouTube ou dentro das redes sociais, acabam por ficar espectadores. Nós temos de ensinar a elas a serem criadores, não espectadores. Pronto. Criar a tua opinião, não seguir a dos outros. Exatamente, que é a tal questão das influências. E a maior parte das influências que tu vês no YouTube, isso é, ok, eu gosto muito disso, mas continua aí só expectante, não queres ser um criador, que isto é muito difícil e não sei o quê. É melhor não. E tu, Trabalho. Sofia, o que tens a dizer sobre isto? Já fui dando aqui a minha opinião dentro deste assunto. Eu agora até gostava de puxar aqui por outra coisa. Posso? Diz, claro. Dá uma autorização para puxar aqui? Claro. Pronto. Outra coisa que também eu acho interessante nas redes sociais às vezes é aquela certa inconsciência, mas que depois quando se pensa sobre o assunto torna-se consciente daquilo que nós colocamos nas redes sociais e que não nos apercebemos que podem ser vistos por toda a gente. Nomeadamente, sei lá, esquecem-se que entidades empregadoras, por exemplo, podem vir a ver coisas que nós lá colocamos. Nós podemos ir para a farra com os amigos, ter uma noite espetacular e vamos lá pôr tudo aquilo que a gente teve a fazer. E se tivermos um perfil público e publicarmos isso em todo o lado, às vezes a gente não pensa em quem pode vir ver aquilo mais à frente, não é? Eu acho que isso também é um assunto nas redes sociais que só quando nós realmente pensamos nisso é que
pensamos nisso. Eu seleciono cada vez mais aquilo que vou não é? colocando hoje em dia. Tanto que não coloco quase nada neste momento. Não é? Então, Eu tanto selecionar, vou colocando cada vez menos. Exatamente, eu também. Eu acho que quando era mais nova, pronto, sei lá, quando comecei a aderir às redes sociais, já tinha para aí uns 12 ou 13 anos. Qual foi a tua primeira rede social? Foi o Wi-Fi. Wi-Fi. Foi o Wi-Fi. Com que rede social é que perdeste o digital? Foi com o Wi-Fi. Wi-Fi, sim. Mas Eu escolho, pá, por... eu não, nem é por aquilo que eu estou a contar, é porque eu acho que os outros contam demasiado. E há certas coisas que eu não quero saber e eu não É quero... desnecessário. Exatamente. Ei, esta pessoa está a mostrar isto, meu Deus, eu não quero passar aquela imagem. Basicamente, neste momento, estou um bocadinho a filtrar aquilo que vou dizendo. Tu metes muita coisa, Garcia. Eu? No Facebook e nas redes sociais. Como por exemplo? Não metes nada. Tenho estado mais ativo se calhar agora, mas de resto, e Partilhar quando meto coisas é sobre algo, pronto, dentro de quem me conhece, aquilo é interessante, não são opiniões assim. Por exemplo, a página do Facebook, a ideia que eu tinha era que cada página era quase como se fosse um blog, onde nós vamos partilhar coisas sobre nós. E tornou-se um diário, não é? Onde se conta tudo. E pá, a ideia que eu tenho de blog é que, imagina, é um tema, neste caso é uma pessoa, e essa pessoa vai partilhando ali algumas coisas da sua vida. As pessoas, é como um diário, imagina, eu hoje fiz cocó nas cuecas. Não contes isso. Ninguém tem que saber que os fizeste. Ninguém tem que saber o que tu fizeste, não é? É um bocadinho assim. E é demasiado, é muita coisa. eu cada vez mais o meu Facebook vai tendo a ser filtrado, lá está, é como que ele estava a dizer. O Facebook basicamente serve só para pôr músicas, neste momento é só músicas, eu quase que já não ponho lá mais nada, porque é isso mesmo, ninguém precisa de saber. Eu acho que as coisas fixas acontecem sempre offline, não é online. O online é só ali um cheirinho, toma lá aí um bocadinho, um cheirinho daquilo que foi bom. Mas porquê é que nós contamos estas coisas? Né? Todos nós já pusemos lá alguma coisa que não deveríamos ter mostrado. Porquê que se mostra isso? Ou porquê que vocês acham, pensem naquela pessoa que vocês têm que mostra muita coisa, porquê que vocês acham que essa pessoa partilha? Porque existe essa necessidade, porque quer que toda a gente saiba da vida dela, porque quer que as pessoas tenham inveja que tem isto, ou foi passear, ou foi não sei o quê. Porquê que vocês acham que as pessoas partilham? eu acho que isso se calhar parte também um bocadinho de cada um. Cada um tem uma maneira diferente de ver as coisas. Há se calhar pessoas que partilham só porque querem deixar aquilo registado para poder ver daqui a mais tempo. Lá está, há pessoas que fazem isso mesmo um blog e que mais tarde vão voltar atrás. Realmente fiz isto ou fiz aquilo. Por acaso gosto de ver essa parte. Eu até tenho uma aplicação específica para isso. Há uma aplicação que se chama Time Hop, acho que é assim que se diz, em que tu podes ligar as tuas redes sociais e aquilo vai a um histórico. Aquilo até mete confusão. Aquilo vai buscar posts que eu fiz há 6 ou 7 anos. Coisas estúpidas, assim, caraças, eu publiquei isto. Vou aproveitar a oportunidade para apagar. Pronto, lá está. Porque na altura, eu lembro que na altura eu publicava demais. Mas é uma aplicação, por acaso, é muito interessante. Para pessoas saudosistas, aconselho. Mas lá está, há pessoas que gostam assim de coisas para ir ver o que é que fizeram atrás, há outras que é para espetar na cara dos outros que faço isto ou faço aquilo. Acho que isso parte um bocadinho de cada um. Tu, Daniel, porquê é que tu achas que as pessoas escrevem? Normalmente a ideia que eu tenho é um bocado de necessidade de atenção. Não é toda a gente assim, pronto, como eu tinha dito, parte também de cada um. Mas muitas vezes vejo pessoas e depois por exemplo, falando do Twitter, metem um tweet qualquer que tornou-se um bocadinho viral. Já querem que toda a gente partilhe e pedem retweeta lá isto e depois, amigos, não se preocupem, ainda vos conheço. Pronto, naquele tom de brincadeira, mas é sempre aquele gostinho, acho que toda a gente tem isso, aquele gostinho de ser o centro das atenções, nem que seja durante um bocadinho. Isso faz parte do ser humano. Aprovação Verdade, social. Yeah. É aprovação social. Muitas vezes, pronto, é a rede social em que eu tenho mais conhecimento. Pronto, o YouTube conta como rede social. Sim, é uma rede social. Pronto, tirando o YouTube, onde passo mais tempo é no Twitter e vejo que a malta é muito assim. É aquela coisa, mandar um bitite, mandar uma piada, partilhar a opinião, o que é que seja. Podíamos escrever isso num livro, num diário. Por exemplo, compras um livro daqueles em branco e escreves. Ainda existem esses diários? Se calhar já não... Eu tenho um que escrevi. Yeah. Tens um diário, cor-de-rosa e com cheiro. Não, um livro Ei, daqueles e uma caneta com para cheiro a lembrar. morango. Com um Eu tinha cadeado. cadeadozinho, exatamente. Não, era mesmo livro em branco, que aquele se chamava. Sério? Yeah, que as páginas todas em branco. Não, aquele não era diário nenhum, era um livro normal, mas Ok, de por caderno. dentro era tudo em branco. Pronto.
Mas qual é que é a piada de escrever nisso? Ninguém vai ler, não é? Se eu partilhar uma opinião, um bitite no Twitter, se eu tiver lá um favo já fico contente. Mas, e vivemos todos para os likes? Não é isso, é mais o dar... Pronto, normalmente quem tem essa... Normalmente tu és seguido por pessoas que conheces. Quem confias, não só Nemes, normalmente. Se tu mandares uma piada, o que é que seja, pronto, se estiveres com essa pessoa, se estiveres cara a cara se estiveres num grupo de amigos, podes dizer essa coisa, a malta vai se rir, não sei o quê. Se não estás com eles, porque não mandar ali um bititezinho no Twitter? Pode ser que a malta veja as piadas. Bem que eu já gostei muito. Parece todo pronto. negativo. Mas eu já gostei mais do Twitter. Sim, Porque antes o Twitter tinha muito aquela questão de... Era poucos caracteres, dizias o fundamental. E o pessoal era direto. Mais incisivo, né? Exatamente. E brincava-se muito. Hoje em dia é muito drama. É muito... Eu estou muito triste. A minha vida é muito... E tipo, não era ali aquele espaço. Não era aquele tipo... Imagina aquela questão do tema, né? Os jogos de futebol, o não sei quem morreu, e toda a gente falava sobre aquele tema e sobre aquele assunto, mesmo colocando não o hashtag. conhecendo a pessoa, a partir desse momento, ai, que pena, não sei o quê. Tu tens aquele tema. E depois, a partir de certa altura, começou-se... É muito... Vou para ali desabafar, e a ideia que eu tenho, em alguns casos, é que, olha, eles queriam que eu lesse aquilo. Parece que às vezes é uma indireta, não é? Isto é para mim. Mas este gajo é pá, um bocadinho assim, e as pessoas não têm que o fazer Às ali. vezes é o acho eu. contrário, né? São picardias. Eu por acaso não tenho Twitter, mas sempre o que eu percebi do Twitter, aquilo é quase uma rede social para picardias e o pessoal andar-se a picar um ao outro. E porque o outro mandou o Twitter a dizer que eu sou assim. Mas não era assim. Não era. Porque eu agora mandei outro indireta que atacou aquele grupo todo e pronto, agora são todos maus e não sei o quê. E depois vê-se na rua, bom dia. Pronto, tá. aqueles gajos muito maus afinal só estão bons atrás do teclado. Pá, não é incentivar a violência, mas é tal questão, as pessoas ali todas têm uma opinião, é tudo muito fácil ter uma opinião, mas depois quando é mesmo para discutir a questão, já ficam, pois, vamos lá deixar isso para outro dia. O Twitter até, eu acho que ficou conhecido, mesmo pelos meios de comunicação social, os jornais americanos e... As notícias saíam lá primeiro. Aquele break news, e saía logo uma notícia tipo, sobre qualquer coisa que estava a acontecer mesmo ao minuto. Lá está, a rede social ao minuto. Agora, cada vez mais com o Facebook, como tem mais público, os jornais começaram a adotar mais o Facebook. Mas acho que inicialmente era sempre tudo pelo Twitter, por ser mesmo curto, direto, ao minuto. E aquelas notícias são todas mentira. Pessoas que morrem não sei quantas vezes. Rip Bonga. Eu estava a tentar lembrar do nome dele. Pelo menos uma vez por ano eu mato o Bonga. Eu e bué da gente, mas eu acho No Sol da Caparica. eu acho piada. Achei piada a primeira vez que vi aquilo porque eu acreditei e fui perguntar então, mas como é que foi isso? E depois, é uma brincadeira que nós temos no Twitter. Tá bem, Rip Bonga. Então, eu acho que continuo com essa brincadeira e mais. És o único. Mas ninguém brinca com isso. Mas no outro dia ouvi o Diogo Beja a falar dessa situação do Rip Bonga e fiquei contente por ele falar sobre isso. Por não seres mais o alguém. único. Por não seres o único. Não sou maluco. Rocha, o teu tema? O meu tema, eu vou pegar aqui um bocado no telemóvel só. Basicamente as novas redes sociais que não são, por exemplo, o Facebook, tu consegues lá pôr muita coisa, vídeos, consegues pôr, falar sobre moda, consegues falar sobre músicas, pronto. Mas há redes sociais específicas, pronto. Que é para não estarmos aqui também muito naquela parte séria. Yeah. Então, é o seguinte. Eu vou aqui ao telemóvel porque tenho aqui já tudo estudado e tal. Desabafa, Rocha, connosco. Desabafo. Nós devíamos ter aqui uma musicazinha de fundo. Assim, a música de espera, tipo, enquanto estamos a pensar, é tipo... Música de elevador. Música de elevador. O Rocha fica sempre nervoso porque o Garcia o condiciona. Vá lá, a Sofia não está condicionada a esta cena. A Sofia, eu ia dizer a Garcia. Então, Rocha. Pronto, eu não estou a conseguir abrir isto, não interessa. Assim faz impressão a rapaz, pá. Porque ele faz sempre essas paragens. São aquelas paragens de... Tenho que estar a refletir um bocadinho. Às vezes é mais que um bocadinho. Sabes quem nos está a ouvir neste momento? Não está a ouvir nada.
Sim. Então vá, Não estão a ouvir. desenvolve. Eu vou dizer aqui. Não, porque tu não estavas a dizer nada. Foi. Yeah. Fazer Este um tweet. momento é patrocinado pela família Rocha. Ok. Eu vou começar aqui por um exemplo de uma rede social, só para começarmos assim um bocado o debate. Ok. Por exemplo, fascismo. Que é... O quê? Yeah, Fascismo. 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 Não é fascismo, é Ah, fascismo. é de moda, fecha. Yeah. Ok. Assustei. Fascismo. Basicamente. Basicamente, No Facebook. Não é isso. Não, para discutir política, Sim. digo, não é preciso Ah, uma ok. rede social. Ou Não, white only, ou black only, uma coisa assim. Só de haver grupos no Facebook. Para Rocha, andar. Desculpa. Pronto, estava a dizer, no Facebook nós falamos sobre moda, mas é uma coisa não tão incisiva. Uhum. Desculpa. Enquanto aqui nesta rede social, eu estive a ver, e eles até vendem produtos, Sim. que acabaram de sair, ou com o estilista, com aquele nome. Então é uma acabou rede de- social que é feita para o pessoal que gosta de moda. Exatamente. Só fala Só de moda, mais nada. Yeah. E outro exemplo. Outro exemplo. Eu acho que há uma também só de música, não é? O SoundCloud. Spotify. Pode Não, ser. Spotify não, Não, se não, pode não. considerar. Não. O SoundCloud também é onde a malta costuma partilhar muitas vezes. Até cantores amadores, vá. O MySpace ainda existe. Existe. O MySpace era tipo o SoundCloud. É assim que se chama? Eu nem sequer conheço. Bem, podemos aproveitar agora que este podcast vai estar no SoundCloud. 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 Sound. Sound. SoundCloud. No Sound vento de som. Sound. No vento de som. É no Sound. vento de som. Sim, sound. Sim, Sound. não vem Sound. som. É sound? Rocha, quando quiseres Ok. envolver. Já chega. Não, ainda há pouco tempo, agora lembra-me, ainda há pouco tempo tivemos assim um hype daquela rede social, como é que ele se chamava? Os Vines, não era? Uhum. Aquele Sim, já acabou. já acabou, não já? Yeah. O que é isso? Pronto, Era Vine? Não sabe o que é que são Aqueles Vines? vídeos de 7 segundos que era Ah, ok. super Eu achava- aleatórios. Foi comprado pela Mas Google, acho eu. mas aquele tinha imensa piada porque era como estavas a falar há bocado do Twitter, que era, tu tinhas aquele certo, não era? E Era dizias curtido. logo aquilo e era logo naquele momento. E na Vine, não no Vine, agora pronto, não interessa, era, tu filmavas, fazias aquele vídeo de 7 segundos, random, uma coisa random, olha, estou aqui a despir e a vestir ao mesmo tempo e... Yeah. era uma cena mesmo. Ainda bem que tu nunca fizeste nenhum bem. Por acaso já, olha, foi contigo. Depois foi do Hadouken. Yeah, foi bacana. Com o careca que era o Nuno. Outro. Sim, Vai porque continuar. basicamente, porque também pode servir de exemplo, porque isso foi, estávamos na tua sala, estávamos a ver um programa e aquilo achámos piada. Lá vai daquela- Força Especial. E Yeah. alguém fez uma placagem, numa perseguição, um polícia fez uma placagem a um criminoso. E nós pegámos no som do Hadouken, que era Achámos um piada ataque do àquilo. Street Fighter. Pronto, foi uma ideia assim e pronto, surgiu. Eu acho que essas redes sociais, e agora também pegando naquilo que o Daniel estava a dizer, o lado bom dessas redes sociais é que diverte as pessoas. Eu ponho aquilo, se aquilo for muito visto, depois torna-se uma trend, né? Acho que é assim. Viral. Uhum. É viral. Yeah. Uma tendência. Uma tendência. Continua. Não te queria interromper. Yeah. E as pessoas acabam por se divertir por um vídeo de 7 segundos. Basicamente era isso. Não, era isso mesmo. Então, vocês acham que cada vez mais, então, pegando nisto que o Rocha está a dizer, que as redes sociais vão ser cada vez mais específicas? Vai haver, por exemplo, se o Facebook será o canal generalista, não é? Que vai ter de tudo um pouco, e as outras redes, e vão existir outras redes sociais onde nós vamos poder encontrar pessoas que tenham os mesmos gostos, a nossa tendência dos gostos, por exemplo, de obras. Não és tu que gostas de obras? Sim, já existe uma. Não é, existe não é um. de obras, mas é, pronto, uma comunidade só de makers, digamos assim. IBM. Yeah. Introdução aos baldes de massa. Foi quase. Não é que há uma empresa que se chama IBM. Mas esta Grande rede social cadeira. é Instructables e aquilo a malta, pronto, mete lá projetos, tudo e mais alguma coisa tenham feito. E a pessoa gosta disso, vai lá. Exatamente. vê. Mas agora,
só uma base, só uma rede social como base, eu não acredito. Mais como o Facebook agora o que está a acontecer é toda a comunidade mais nova está a emigrar, digamos, do Facebook para o Instagram. Apesar de serem a mesma coisa, mas os mais velhos, os pais, estão todos a ir para o Facebook agora, e agora a loucura do Facebook com os pais, que aquilo é muito fixe. É o jet lag. Pronto. Daqui a bocado não. Quando Daqui a eles uns anos descobrirem o estão no Instagram, né? quando eles descobrirem o Instagram, sabe-se lá para onde é que vão. Exatamente, Qual era é isso que eu será estava o a dizer. novo Instagram? Porque Mas, agora. mas se calhar isso também, lá está, isso acontece porque os jovens estão a ir para o Instagram porque os pais estão a ir para o Facebook, ou seja, os putos querem fugir do Facebook para sair da vista dos pais. E não só, eu vejo isto mais como o Instagram é mais imediato que o Facebook. Por exemplo, eu tenho uma opinião que a nossa geração, que são os considerados os millennials, tem-se ouvido muito esta expressão, somos os millennials, mas acho que isto também entra muito em sintonia com o imediatismo. A nossa geração está-se a tornar uma geração que é imediato. Eu pensei e já tenho que ter. Ou às vezes eu nem pensei e já devia cá estar à minha porta. E o futuro que eu já vi, que pronto, certas empresas querem fazer, como por exemplo a Google, que eu fico estúpido, é a Google, por exemplo, o Facebook tem o nosso perfil, né? Analisa o nosso perfil e depois certas empresas que estejam a vender produtos dentro do nosso perfil entram em contacto connosco sem nós sabermos, ou sem estarmos a pedir e dizer, olha, temos este produto e queremos saber se você está interessado. E tu ficas tipo, porra, mas eu estou aqui tão bem e eles já estão à minha procura e até te vão falar. No Facebook já não há tipo as vendas, temos o OLX, o custo justo, pronto. Mas acho que no Facebook já há uma coisa assim do género. Eu, por exemplo, pesquisei no OLX, no telemóvel. Isso chama-se Está tudo retracking. ligado. Isso chama-se. É. Não é? Se tu fizesse uma pesquisa no Google do género Viagens. viagem ao Japão, Sim. passado, juro, menos 2 ou 3 dias, o teu feed do Facebook está cheio de posts patrocinados pela Booking, pela outra não sei o que ia dizer. Queres ir a Tóquio? Toma aqui os melhores preços e as melhores coisas, que é olha os mesmo melhores isso. bilhetes e olha o alojamento. Mas é que é E verdade. dizem que isso, quando estavas a falar de conhecimento do nosso perfil, que cada vez mais a publicidade vai ser assim. Por exemplo, nós gostamos de cor-de-rosa. Então, aquela marca vai ter, imagina, de um carro e com um fundo de cor-de-rosa, que é para nos atrair a atenção. Cada vez mais as marcas vão funcionar assim. Há ferramentas de marketing para criar o retracking, que é o que vocês estão a falar, que basicamente é uma extensão no Google, que vocês pagam X, e depois chegam ao Facebook e dizem, quer pessoas dentro desta idade, com este sexo, ou pronto, se tivermos preferência de sexo, Nesta que gostem região. destes temas, destas regiões, e não sei o quê, e metem pesquisar e aquilo aparece milhares de perfis, aliás, com aquelas características, onde nós depois podemos fazer o retracking, andar ali a mandar publicidade àquelas pessoas para ganhar venda de produto, pronto. E essa questão do retracking, se vocês não quiserem que isso aconteça, a melhor solução é metam-se em anónimo. Sim. Porque se vocês meterem anónimo, eles não vos conseguem depois saber qual é a vossa conta de perfil. Facebook. No Facebook, Ok. isso. Em todo Porque lado, aquilo em todas as redes é sociais. chamadas cookies. Quando eles É, perguntam, sim. você aceita que E é as obrigatório, cookies... agora na União Europeia é obrigatório aparecer isso nos sites, porque Pronto. antigamente não aparecia. Agora, se vocês repararem, a primeira vez que acedem a um site, aparece Em em baixo ou em sim, cima, que é para vocês porem. Só, não tem que clicar nem que sim nem que não, é só clicar na cruz para aquilo desaparecer, vocês já estão a aceitar automaticamente os termos e condições deles, Sabes? a dizer que estão a consentir que vejam as vossas coisas todas, as vossas informações todas. Porque antes, quando havia a opção do sim ou não, As pessoas para tinham- aquilo aparecer é porque eles já estão a ter cookies. Pois é. Por isso, se tu dizes sim ou não, já estás a aceitar. Porque É se verdade. aquilo aparece é porque já está a aparecer cookies. Pronto, e são técnicas de marketing e às vezes são super chatas, mas às vezes também são interessantes porque ei, eu tinha visto aquilo, olha, já está aqui, toma. Pronto, e eles acabam por vender o produto, mas andam ali atrás de nós. Epá, eu fui a um curso de marketing digital da Google e aquilo vai ao ponto de, por exemplo, imaginem um perfume. Vocês compraram um perfume e a marca sabe que por média aquele perfume dura 3 meses. Passado 3 meses vocês fiquem à espera de aparecer lá outra vez o anúncio do perfume, que é para vocês, já acabou, vou comprar outro. Pronto, é uma coisa também das redes sociais que é interessante. Muito bem, vamos então passar para a próxima fase do nosso programa. Vamos ao tweet da semana. É música, falta a música. Então, como sabem, perdão,
Nesta parte, cada um de nós vai ao tweet, vai ao Instagram, vai às redes sociais, que normalmente usamos, e vamos escolher para divulgar, para partilhar. O que é que vocês gostaram nesta semana que querem partilhar? Quem é que quer começar? Posso começar eu? Dentro daquilo que se tem estado aqui a falar, por acaso, e achei interessante o caso do Dani. Ai, como caraças, desculpa. Já foi dito. Do Dani falar aqui sobre, pronto, a questão do suicídio do colega dele. Mas não sei se sabem, houve aí uma grande polémica com um dos youtubers falámos disso no e segundo ou no terceiro pronto, episódio, um gajo super conhecido nas redes sociais, Não sei que é o que é o Logan Paul. Logan Paul. Que gravou um vídeo lá numa floresta de suicídio, onde viu uma pessoa que se tinha Lá no matado Japão. no Japão, É. pronto. E pronto, aquilo tornou-se muito mal porque ele não tinha noção do que era o suicídio e ainda gozou um bocado com aquilo. E arrependeu-se. E eu achei super interessante, foi ontem ter visto um vídeo que ele meteu há, acho que 2 dias, esta semana, em que ele basicamente, por causa daquele acontecimento, ele mudou completamente o pensar dele e agora fez um vídeo e está com o objetivo de tentar perceber o que é o suicídio e tentar ajudar e impedir o suicídio. E, epá, eu sou sincero, eu não gostava dele e ainda assim não gosto muito dele porque eu vejo como uma pessoa que é muito... tem muita mania, tem muito... eu sou bom e vocês são todos uma treta. Pronto. E a malta gosta desse aspecto, aparentemente. Mas achei interessante foi... ele tornou-se, acabou, aquele acontecimento acabou por alterar a forma dele pensar, acabou por alterar a forma como é que ele agia. Pronto, achei aquilo super interessante, porque ele podia ter aquilo ter acontecido, ele ter pedido desculpas e pronto, nunca mais falava do assunto. E ele não. Ok, eu fiz bosta, mas agora vamos tentar resolver este problema. Eu tenho coisas a dizer sobre isto, desculpem, eu já estava aqui a sorrir para ele. Porque assim, eu vou admitir, o meu guilty pleasure é o Logan Paul e o Jake Paul. A sério, eu vou admitir, eu curto ver os vídeos deles. É que eu já segui o Logan Paul há meses antes disto ter acontecido e aquilo que tu estás a considerar tipo uma coisa boa e de facto é, não é que ele tenha mudado a maneira de pensar dele, porque não é... Ele tem uma boa equipa de malta de comunicação atrás dele que pensou, epá, ele ganha milhões, tanto com os vídeos, como tem uma marca de roupa, como... Sim. Pronto, ele ganha imenso dinheiro. Aquilo é uma estratégia de marketing, pura e simplesmente, para ele poder voltar a subir. É que ele teve 3 semanas a publicar um vídeo desde o acontecimento. Ele publicou aquilo a dizer, peço imensa desculpa, tal, muito arrependido. E depois teve 3 semanas sem dizer nada. Já toda a gente ansiosinha que ele voltasse para tentar ir lá picar o dedo mais um bocado. O que ele arranjou como justificativo para poder voltar outra vez é eu tirei estas 3 semanas para aprender mais sobre o assunto e para me tornar mais culto. Não é, tipo, quem segue o Logan Paul há algum tempo vê logo que aquilo não é ele não é nada assim de estar ali muito, sim, é verdade. Aquilo é só mesmo para voltar outra vez às luzes da ribalta e está feio. É assim, eu por acaso quando vi a situação do vídeo e vi o que aquilo causou, eu lembrei-me logo de um livro que eu li, que é 48 Leis do Poder, em que ele implementou as duas que estão lá, que é, o teu nome tem que ser falado na praça pública, Sim. no matter what. Tu tens que ser falado, seja bem ou mal. Exatamente. Depois, tu tens que pegar nesse assunto e revertê-lo, basicamente. Ok, é mau, então agora vais mostrar que esse assunto... Exatamente. Vais ter que o abafar, Exatamente. mas como as pessoas falaram tanto de ti, tu começaste a tornar-te conhecido, quando o abafares, revertes aquelas pessoas para o teu lado. E foi o que ele fez. Eu assim que vi aquilo, digo assim, ok, ele agora vai ganhar uma fama, está a aparecer nas notícias. A minha mãe, eu cheguei a casa uma vez, cheguei à cozinha e tinha um papel a dizer Logan Paul. E eu, o que é isto? E eu disse, mãe, o que é que tu viste? Deu nas notícias, eu queria saber, queria ver o vídeo. Eu, pois, e eu digo assim, pronto, já está. Isto é uma técnica de marketing. Ele está a tentar ganhar agora uma grande fama e agora há de se desculpar com aquilo. E cá está. Agora Sim, ele vai, ele há até- de abafar aquilo e o pessoal há de esquecer e dizer, o gajo até é boa pessoa. Sim, e preocupou-se doou e não sei quanto, quê." acho que foi 1 milhão, Foi $1 milhão, $1 milhão sim. de dólares que ele doou lá para a instituição da linha de apoio ao suicídio nos Estados Unidos e tudo. Ele não é parvo, né? Muito fixe. Daniel. O meu tweet é algo assim mais nacional. É de Insónias em Carvão. E é algo simples que diz Super Nanny 0, Malta 1. Portanto, um resultado de um jogo. Não sei se vocês já viram, mas o programa Super Nanny Sim. foi suspenso. Já foi? Foi suspenso sim. por tribunal. Pronto, era mais um bocadinho para saber se vocês sabiam disto.
Sabíamos, Já, eu já. recebi uma Eu mensagem. estava já a calcular, mas A sério? o quê? Que estavas à espera que fosse suspenso o Sim, programa? a minha única questão era como é que a SIC ia fazer para não o ser. Porque a SIC ainda tentou, lançou o segundo e depois levou a ripada de ok, vocês não obedeceram, agora vão ser. Como é que é? Vão ser multados, não é? Multados, vão ter que pagar É por queixas, castigados, sim, pá. as queixas não... Pronto. Sim. Agora, o que eu queria saber é que vocês, desculpem lá a expressão, né, mas porque é que acham que nós os portugueses somos umas virgens ofendidas? Porque isto já passou em não sei quantos países e nunca houve problema nenhum. Toda a gente olhou para a vertente psicológica daquilo, para a vertente em que, pronto, se podia ajudar as crianças, e cá em Portugal só se falou de polémica. Não, mas nos outros países também houve polémica e houve Houve também algum, Estados sim. envolvidos, mas deixaram foi passar. Foi... E Foi e situações- pegou sempre nas partes positivas do programa, não é que aquilo seja nada... Mas também não é porque os outros fazem que nós temos que fazer, não é? Sim, eu, exato. eu ouvi alguém dizer que este programa passou em 22 países, nós também temos que passar. E existem países que têm a lei de... não lembro Censura? não, da morte. Sim, É? Pena de morte. Pena Quer de dizer, morte. pena de morte, exatamente. Estava a dizer lei de morte, a pena de morte, e não é por isso que nós temos que fazer igual a eles, não é? Porque esses 15 países o fazem. Cada país é como cada qual. E eu vi o programa e eu não vi nada de mal. Eu também Sou sincero, eu olho para aquilo, vejo ali certos exageros, mas se for ao Colombo ou se for ao Fórum, também vejo crianças a fazer birras. Pá, existe ali alguém que quer ajudar e aquilo é um documentário, no fundo, não me aquece nem me arrefece. Diz, Ricardo. Posso dar a minha opinião? Claro. Eu acho que é mais a questão de proteger as crianças. As crianças naquela idade são inocentes. Pá, imagina o que era tu chamares estúpida à tua mãe e passado 10 anos tu cresces e vês aquilo na televisão e vês tipo, pronto. Na altura não... Então, Eras numa rede inocente, social, mas- no Facebook, tu chamaste estúpida à tua mãe e, passado 10 anos, estar lá escrito. Ou estar lá. É a mesma coisa. É diferente. Não vais diretamente à praça pública. É que ali é só quem te Qualquer pessoa conhece. vê assim, que exato. Agora, qualquer pessoa pode ver SIC, Mas então qualquer pessoa também pode ver a tua rede social. mas tu facilmente metes aquilo em privado. E para chegar à tua rede social tem que ir por outros contactos. Pronto, tem que ir por outros caminhos, basicamente. Mas a partir do momento em que está na net, está para toda a Epá, gente. é não verdade, Walter, mas é diferente. Imagina, tu tens. É assim, eu não posso estar a falar muito que eu não vi o programa, só tenho ouvido falar. Pronto, é verdade, é verdade. Mas eu vejo, pelo que eu percebi, epá, imagino ter 8 anos, estar a fazer as birras, pronto, todos nós já fizemos, não sei É a que normal, extremos é que aquilo idades, fez. Não, E depois aquilo chegar não à era bem escola normal. e chegar à escola e ter colegas que já são pouco bons por nós não aparecemos na televisão e agora ainda aparecemos na televisão a fazer birras. Agora imaginem, ou Inês Furacão, que eu não sei que era o título de um dos episódios, chegar à escola, olha Inês Furacão, olha não sei quê, por menos as crianças sofrem bullying e matam-se. Acho que aí estás a expor diretamente, ok, se fizessem um programa, ao menos tapassem a cara da criança, qual é a necessidade de mostrar a cara da criança? Que eu acho que, eu não vi, mas sei que ela está lá, cara. Está tudo exposto. Sim, sim. É uma Este coisa domingo super até normal. foi com uma miúda já de 13 anos. Sim. Já era E depois é a questão, não tenho a certeza, atenção, mas pelo que a minha mãe me disse, aquilo, a Super Nanny, a forma dela reagir é tipo, faz uma carinha feia e depois, olha, você não pode ser assim, mas faz, então o que é aquilo? Tipo, dê soluções! Não, Mas ele ela dá, dá ele dá soluções. soluções. Ela tenta impor regras. Ela cria ali um sistema de regras através de brincadeiras, através de bonequinhos, para os miúdos mais Pontos. pequenos. É atribuir pontos, é como se fosse um jogo, como se a vida real Eu acho que aqui o problema não está nos conselhos que ela Eu também dá, não, é? eu acho que tem só mesmo a ver com é o dia é com o dia a seguir. Corre ali bem, começa-se a criar regras, aquilo em casa começa a funcionar, mas lá está, a criança foi exposta na televisão isso. e as pessoas que a conhecem na escola vão gozar com ela. Pronto, a gente já sabe como é que as escolas, como é que as crianças são. Pá, mas lá está, a minha opinião é muito. Está ali no. Porque eu consigo entender o lado dos pais que recorrem a este tipo de serviços, porque muitos deles, aliás, só teve 2 episódios, mas deram a entender que já tinham procurado outras soluções, já tinham ido a psicólogos, já tinham ido a procurar outros acompanhamentos e que isto foi tipo uma coisa Não, que ali. e aquela pessoa, eu vi uma mãe a falar do segundo programa, pós-programa, onde ela estava a dizer que estava tudo bem. Sim. Que aquelas questões das pessoas dizerem, foi para a escola, não sei o quê, não se passou nada, estava tudo, foi bem recebido pelos outros colegas, estava tudo tranquilo.
Também existem estes casos. Sim, também Nós, por existe. princípio, é que aquela questão de Maria ofendida, né? Que não pode ser, nós não somos, nós não somos aquilo. Somos aquilo. Estão-nos a demonstrar, se calhar algumas pessoas, até vai ajudar algumas pessoas que não conseguem ter acesso àquele programa, se calhar até vai ajudar algumas pessoas que não conseguem ter acesso àquele tipo de tratamento, não é? Não Sim, sei se é assim que se serviços, pode chamar, serviços. pode ajudar alguém. Se isso puder ajudar alguém, eu já fico um bocado satisfeito. É verdade, mostra ali muita criança. Mas também há muitos pais que também mostram nas redes sociais e não têm qualquer tipo de preocupação. Conheço quem tenha preocupação, que não mostre. Que quando nós vamos tirar uma foto, olha, não metam foto dos meus filhos, não sei o quê, é um princípio. Mas há quem não tenha também. Mas também é a realidade que os pais não são donos dos filhos. É exato, não é isso mesmo que eu queria chegar aí. Acho que os pais deviam ter mais cuidado com a imagem que passam dos filhos, lá a questão de expor os filhos, e acho que devia-se, é um bocado a minha maneira de ver, mas acho que deviam ter mais cuidado ao expor os filhos e é aquilo que dizem, não são propriedade. Portanto, até serem maiores, eu acho que os pais deviam proteger mais os filhos. Porque se calhar ainda não têm opiniões formadas, não sabem se depois mais tarde queriam ou não que certas fotos fossem divulgadas, ou lá está, isto do programa. Eu acho que deviam ser mais protegidas. Então e aquelas crianças que estão lá no Masterchef? Não é a mesma coisa? Todas as crianças são perfeitinhas e sabem cozinhar, são muito inteligentes, são extraordinárias, programa da RTP1, mas também Ou que eles existem... vão cantar também, Exatamente, também há mas aqueles também dois existem tipos. estas crianças. Sim, aquelas que são rejeitadas, que lhe têm o não é? Lá dos júris, as coisas. Sim. Ou seja, isto é um lado, mas as outras também são expostas. Sim. Sim, agora tocas num ponto forte e que é muito Mas difícil de... As outras, Só que é um lado as outras que negativo e estás a não se dizer- deve mostrar isso. Exatamente, é tal questão. Eu percebo o que estás a dizer. Desculpa, Dani. É tal questão. Percebo o que estás a dizer, mas como a nossa sociedade funciona, acho que é preferível mostrar o bem do que estar a mostrar o mal. Porque às vezes só por termos um nome estranho já somos gozados. Estás a perceber? É tal questão. A criança Então, apareceu mas no se Masterchef. nós escondermos as coisas e se nós não conseguirmos tirar dali algo positivo, por exemplo, temos um nome feio, temos alguma coisa feia, por nos escondermos, quer dizer que a vida vai ser melhor? Não, Ou às não, vezes não. por expormos, por explicarmos aos outros como é que aquilo aconteceu, como é que aquilo é, não pode ajudar alguém? Não pode ser um exemplo... Dá-me um Sim, exemplo. mas tem que vir. Uma pessoa sem uma perna. As crianças normalmente olham, não sei o quê, ou então uma pessoa com uma deficiência na cara. As crianças, até ver, a primeira vez, a criança vai ficar chocada. Vai ser explicado, olha, não deves reagir assim, é uma situação normal, aquela pessoa passou por isto e por aquilo. Mas a criança teve que passar por aquilo, teve que ver. A questão da morte, por exemplo, né? Até acontecer, parece que é uma coisa muito distante. Até acontecer a alguém dos nossos, né? É uma coisa muito distante. Até que acontece. Demonstrar é uma coisa negativa. Não sei se me estou a fazer... explicar. Estou a perceber, mas aí é tal questão. Acho que devem ser as crianças a escolherem ou a decidirem eu quero mostrar. Mas existe um responsável por elas que escolheu. E achas bem? Se eu tiver um problema grave ou se tiver uma questão que eu acho que não gostem como criança, de que os meus colegas sabem, chega lá o meu pai e conta a toda a gente. Porra. Acho que é mau, porque eu depois vou ter que lidar com aquilo sem ter que lidar. Vai causar um problema à criança muito, muito mau. Ela desde muito nova vai ter que começar a lidar com o problema. Nem sempre. Sabes que às vezes até causa aquele sentimento de vergonha. Por exemplo, vou-te contar um caso pessoal. Vou confessar aqui, eu começo logo já a confessar tristezas minhas. Eu chuchei no dedo até aos 9 anos. Eu, portanto, estava no... também, quer dizer... Portanto, eu estava no quarto ano. Quarto ano de chuchar no dedo já é uma vergonha. A minha mãe, uma vez, foi-me levar à escola e aproveitou, ou buscar, não whatever, viu que eu estava ali com uma série de pessoas e lançou essa para o ar. Vocês sabiam que ela ainda chucha no dedo? Remédio santo, nunca mais chuchei no dedo. Porque é aquele sentimento de vergonha, porque agora já sei que a malta sabe. E isso não me traumatizou de maneira nenhuma, estás a ver? Nunca me fez ali... É muito complicado, porque a ti não traumatizou, mas facilmente pode traumatizar outra criança. Claro, não há pessoas Sim. iguais. E as Pronto. consequências disso são muito graves. Tu, na altura que tu és muito novo, o teu cérebro... Mas isso está provado que o programa Super Nanny foi prejudicial para alguma daquelas crianças. não estou a que foi falar do demonstrado. programa. A miúda do primeiro episódio, sim, foi logo na semana a seguir que na escola a trataram muito a mal, os colegas e isso tudo. Não sei se
Então, e quem é que deve ser responsável por esse Os maltrato? pais. Os pais Os pais das famílias. Yeah. da criança ou os que gozaram com a Todos. criança? Todos. Yeah. Então, e se não tivéssemos exposto aquela criança, isto não teria acontecido? Sim, eu Epá, posso só acabar da minha opinião. Não, Desculpa, desculpa. Eu não sou contra o programa, acho que os Eu, métodos por que acaso, utilizam. Eu vi o último, ou o que é que Eu foi. adoro o tapete da pausa. Acho que. Não viram isso? Não, Sim, sério, aquilo sim. foi. Mas no primeiro programa era o Era cantinho. o banco, o banco sim. da pausa, né? Banco da pau. Pá, eu não sou contra os métodos que utilizam lá e acho muito bem criar regras e isso tudo. A questão é mesmo expor a criança. Hoje em dia pode-se censurar muita coisa. Só tapar a Sim, E o cara. já se tinha conteúdo está falado. lá. Sim. Porque é só porque não aparece a cara da criança. Não está lá o que ensinaram. Então, e aqueles programas que dão naqueles canais americanos? O Existem TLC, não sei o quê. Exatamente, que existem aquelas criancinhas que são umas princesas, Sim. não é? Que são Vão misses, para concursos são de misses do maquilhagem, futuro. sim. Exatamente, como é que é isso? Não estão a expor as crianças? Também estão a expor ao Eu ridículo. acho que nesse caso as crianças escolheram ou querem Ai, fazer nem isso. Mas não tem Sim, responsabilidade, sim. não tem responsabilidade Falando- para Não, às isso. vezes é as mães É, às que vezes as implicam- mães são mães. grandes Os malucas. pais que implicam Aquilo aquela... São as mães que querem passar para a filha aquilo que Yeah. não foram. Exatamente. Aquilo é um Exatamente. bocado esse. Não, chega a ser ridículo. Eu nunca porque vi eu esses fico- programas. Eu fico agarrado àquilo por ser tão estúpido. É. É tão estúpido. Tu vês as mães a ralhar com as filhas e muitas delas se calhar nem querem estar ali ou não querem fazer aquelas coisas todas, mas não, a mãe quer que ela faça, ela faz. Ou não é a história de tens que ir às pisadas da mãe, senão... É, porque as Ai, mulheres a mãe perfeitas- na tua Aquilo é altura. a A mãe na tua aquilo é altura. a procura da menina perfeita. Muitas vezes é as mães a quererem que a filha viva o sonho delas. Viva o sonho Exatamente. das mães. Exato. Esta ganhou, olha, é a minha filha, sai aí. Fui eu é que ensinei. E em 9 relação, meses. em relação ao programa, supostamente os pais. Os pais não ganharam 1000 euros, ou o que é Sim, que foi? sim. Foi super Para bem. divulgar a criança lá. Os pais receberam dinheiro. Então, O que é que tem? o que é que tem? É o pagamento pouco, de danos né? da imagem É da É criança. pouco? Não é pouco. É tipo. Supostamente eles querem ajuda, não querem dinheiro. Então, assim são os Sim, dados mas e estão a recebem vender os dinheiro. direitos de imagem. Tu tens os teus direitos. filho. Não é? Sim, Então, mas o qual dinheiro idade pode é que ser- eles têm? Mas Lá o dinheiro está. pode ser para o filho. Podem colocar numa conta. Tá bem. É, pá, Sim, pá, sim. por favor, Sim, sim. meu. Aos 18 depois ele abre e vai lá gastar. Sim. É, pá. Então não é assim no Paga- Masterchef paga que duas eles rodas. ganham os dinheiros e depois ficam numa conta. É pá, Porquê é que ok. neste programa é diferente? Não tem que ser obrigatoriamente diferente. Ali o principal objetivo é ajudar a criança. E os pais que se calhar não conseguem ajudar, né? Não conseguem educar, estão a assumir ali uma culpa, um erro. Está bem? Não percebo, é a parte dos 1000 euros. Para que é que eu estou-lhe a pagar se já estou a ajudar? Quando o querido mudei a casa, vai à tua casa, arranja-te a casa e não está mais Nunca dinheiro. foram à minha casa. Pronto, mas não estão mais dinheiro, eles já Eu terão também um não tinha serviço paciência para deles. ouvir o Gustavo Santos. Essa é a Sim, minha mas isto questão. estava em leis e leis por trás disso, provavelmente. Epá, eu não sei do que é que estou a falar bem, mas de certeza que isso dos direitos de imagem. Sim, mas Já por deve 1000 ser. euros quantas famílias não pensaram, opa, deixa-me lá inscrever. Mas 1000 euros Nem- é pouco. que- 1000 também- euros é pouco. É muito pouco. Já 1000 deve ser euros. uma salvaguarda para depois tu não apressares assim que se houver problemas Yeah. ou uma coisa assim de Ah, género. mas na Tuga 1000 euros é uma loucura. O pessoal já se Eu por ganha 5 euros todo estava por fixe. 500 mas- euros. Um Big Mac! Faz 50 anos, né? Agora dá o grande, agora dá o grande. Exatamente, agora dá o grande. Rocha, o teu Twitter. O meu tweet. Sim, desculpa. Já que Tens um estamos Twitter. aqui... Tens todos um Twitter, pretos, Rocha. Tem. Qual é o nome do teu tweet? É pá, BR Rocha 2. Ok, sigam o BR Rocha, não sei das quantas. É pá, Barracha. Ele ontem estava a fazer um direto. não, isso é Foi no Instagram, Insta, não no foi? Insta. Ah, exatamente, ok. Qual é o teu Insta? Aí é, não. Bruno Arcalhão. É, né? É Bruno __ Calhão. uma coisa Ok, assim. sigam que É ele. tudo Quando é que claro. vais fazer o teu próximo direto? Supostamente era hoje às 11. Oh meu Deus, e os teus fãs já Da estão manhã? perdidos. Não. É que hoje é sábado. Hoje Pois, ainda não houve exatamente. nenhuma 11. Ok, ontem às 11 da noite. Ok, já que estamos todos de preto, eu aproveito e. O meu tweet escolhido. Não é o meu tweet, é o Ok. tweet escolhido. Walter. Vou começar por dizer qual é o Ok. arroba. Vá, devolve. Eu _ justi. Olha! Posso ou não Não posso? condiciones, não condiciones, Garcia. Rocha! É o, As pessoas estão à espera. é o Justice, que é
basicamente isto é um Twitter de... Pronto, a falar da justiça da União Europeia. Pronto, não interessa. Percebes isso? Está aqui. Vá, Sim. diz! Dizes que sim ou que não e desenvolves. Sim, bora. sim, eu Segues? fico. Bora. E basicamente é uma ideia, eu vou aqui resumir o tweet, porque isto agora por causa das novas, também dos twitters é do caraças. Já são 280 caracteres. E agora 280, É o dobro. né? Do caralho. Ainda não Pois, disseste. já não é muito incisivo. É um... Como é que eu ia dizer? Queres que eu Os leia? Não, calma. Estou a morrer aqui! Nunca senti tanto suspense! Bem, vamos a um pequeno intervalo. Voltamos quando o Rocha decidir falar, está bem? Ora, Rocha, Eu estou a tá sentir a pressão. Desculpem. Alunos. Tu só tens que ler o tweet. Não, Mas esta aula de pronto. português e o professor nunca te mandou Depois ler. explicas o Eu tweet! queria resumir. Esquece, não resumas! Não resumas. Depois vamos demorar mais tempo. Pronto. É que isto era 1 hora, já vai uma hora e Chamada meia. aos estudantes criativos, nós criamos um vídeo que é para lançar uma campanha sobre parar com a violência Doméstica. Não, às mulheres. Porque a Ok. violência doméstica pode não ser às Sim, mulheres. sim. Pronto. E precisamos de ideias. A ideia vencedora ganha uma viagem para Bruxelas. Basicamente, o que eles estão aqui a fazer é pegar em estudantes, né, em as ideias dos mais jovens e querer lançar um vídeo com ideias desses jovens, né, e para promover essa causa de... Como estamos hoje de luto, não é? Para ver a casa de Ricardo Regi. Volta lá para o teu sítio, faz favor. Cada vez mais as marcas vão fazendo isso. Eu, por exemplo, eu estava ainda na faculdade e fiz trabalhos completos para marcas. Eu fiz um projeto para a MTV, fiz um projeto para a Lemon Jelly. Eles sabem o que é que querem e como isto já também já é um bocadinho para eles pouparem dinheiro, não é? Para pouparem recursos. Fazem um briefing, dão aquilo aos estudantes, porque a gente está na faculdade, estamos com as ideias todas baralhadas na fervilhar. cabeça, toda ali mesmo a fervilhar, coisas que eles no mercado, se calhar já estão sempre ali na mesma rotina, já não têm aquelas ideias, dão-nos ali aos estudantes, trabalhos, tipo, somos 5 ou 6 grupos de trabalho, portanto têm milhares de ideias divididas por 5 projetos diferentes e está a andar, pronto. Cada vez mais as empresas vão fazendo isso, vão recorrendo às universidades para terem... É uma maneira de Trabalho à borda renovar o material, não é? E também pensando no público-alvo, se tu puseres malta dessa idade, precisas saber, pronto, vão ter uma opinião e provavelmente será opinião, não geral, mas grande parte. E a melhor forma de tu atingires um público-alvo é através de... é sabendo o que é que uma pequena parte desse público-alvo quer. E pronto, se puseres nesse caso os estudantes, porque será que era para acabar com a violência? Sim, para acabar com a violência. Pronto, é a geração que estuda agora, daqui a uns anos é o que vai mandar no mundo, né? Sim, e É o que futuro ouve-se muito, isto é tipo um clichê, né? Já é cor-de-rosa, vá. Exato. E pronto, sabendo as melhores formas pegando as melhores ideias para acabar com isso, é uma boa forma de chegar até lá. Yeah. Porque se alguns pensam assim, muitos vão de pensar da mesma forma. Sofia, o teu tweet. Vi hoje à tarde que o Urban já tem autorização para abrir. Já estava fechado desde o final de não era tipo outubro. 6 meses ou que era. É pá, eu acho que isto foi Estavas para a aí dizer. dia 3 de novembro ou 3 de outubro, ou uma coisa assim de género, foi fechado, já tem autorização para abrir. Então eu vi um tweet aqui do humorista Hugo Souza que diz: o Urban já tem autorização para abrir. Acho que não estão a falar de cabeças. E achei piada. Pronto. Eu sou a adepta de piadas secas, desculpem. Eu também gosto muito. Eu acho que fazem bem abrir aquilo, pá, devia dizer abrir o Twitter. o Urban. Quem quiser vai, quem não quiser não vai, já sabe o que é, ao que vão. As pessoas não são... Querem comer sopa, vão lá. Se não querem, É a mesma fiquem em coisa, casa. quem quiser ver o Super Nani vê, quem não quiser não vê. Existe sempre a opção de mudar de canal. É, isto é Tem daqueles canais percebo, hoje em dia. não percebo o porquê de No suspenderem... tempo em que só havia 4 canais é que era assim mais chato. E quando Agora havia há 2? Quando só havia um?
RTP Pronto, e não quando lançou não havia logo- nenhum, quando não havia televisão, só havia Ouvias o rádio. jornal. Não, ouvias as novelas. Ouvias as novelas na rádio, Pois. Mas Juntava-se a malta toda. o meu tweet, Acho que eu, ninguém que eu já daqui não era sei, sempre. que eu já não sei onde é que está. Pois, tu andas à procura. Não, já não sei onde é que está. Era também disto do Super Nani e do programa ter sido suspenso. O que é que vocês acham relativamente a um programa ter sido suspenso? Onde é que está a liberdade de expressão? Eu, pronto, vi que aquilo ia ser, ou possivelmente ia ser suspenso, eu fiquei, isto aqui acaba por atacar a liberdade de expressão, podemos dizer o que quisermos e fazer o que quisermos. Mas foi a tal questão, foi a tal questão que achei que eles puseram um bocado mais a criança, bastava só terem tapado a cara. E pronto, acho que para mim o programa podia estar e não havia problema nenhum. É tal questão, uma pessoa quando... Pronto, isto calhar é um exemplo um bocado... Mas quem não gosta não podia, ou quem não se revia do programa, quem não se sentia à vontade, quem não gostava. Houve alguém que autorizou que a criança estivesse lá e estivesse com a cara à mostra. Essa pessoa assume, ponto. Quem não gosta muda de canal. Não? Certo, Sim. mas quando se trata Há de uma muitos canais. maioria, acabas também por ter um bocado de um controle. Eu acho que até se tentou, houve no Facebook e nas redes sociais em geral, pronto, um grupo de pessoas a querer fazer boicote ao programa, a dizer não vejo, agora este segundo episódio não vejo, vamos todos desligar. Foi o programa mais Vamos visto do dia. Foi o mais visto do dia. Que é sempre assim, as pessoas gostam, é mesmo para contrariar, é tipo, se aquilo é o tema é o assunto da semana, toda a gente vai querer ver aquilo, mas não seja para saber o que é que está a É os fazer. haters. Mas As tentaram, pessoas são muito tentaram. influenciáveis. E depois acabam por criar... acabam por ligar à opinião dos outros, é que eles são influenciáveis. E depois criam aquela ideia que se calhar nem percebem o que é que se passou, ou nem sequer viram o programa. Mas pronto, está tudo a reclamar, porque é que eu não hei de reclamar? É aquela questão das ovelhas, seguir as ovelhas todas. A minha mãe disse que ouviu uma senhora no autocarro que disse: na minha altura a psicologia era chapada de um lado, chapada do outro. Só que a questão é que Olha- hoje em dia, se tu fazes isso, ai Jesus, já chamam a preso, polícia e não preso, sei o quê, preso. porque Mas- estás a fazer maus tratos à criança. Isto... Yeah. Desculpa, diz. E a verdade é que às vezes há certas crianças, eu não estou a dizer na cara, mas com uma boa palmada no rabo, elas acordam. É tal questão, tipo, E mas eles dá mesmo entram vontade de dar, pá, naquilo, com os miúdos. entram naquele esquema de Mas eu não não quero, batemos em criança. eu não Não. quero fazer aquilo, eu não quero fazer aquilo, e às vezes só ligam com uma palmada, pronto. E acho que isso não é uma coisa de estão a bater na criança, vão matar a criança. Eu não sei se já contei aqui, mas da outra vez no fórum eu ouvi uma senhora que estava a justificar o porquê de dentro de 5 minutos ir bater na criança. Ou seja, eu estava a almoçar em frente a eles, ela estava-se a passar com a filha mais nova, mas quem estava a sofrer era a filha mais velha. Não é? Que não pode levantar, não sei o quê, mas a outra mais nova é que não queria comer. Mas a mais nova, essa era a leitura que eu estava a fazer. Então, a certa altura, vira-se para a mais velha, que tinha uma diferença de 2 anos, não era muito mais. E estava a justificar. Já fizeste porcaria na loja, já não sei o quê, não sei o que mais, não sei o quê. E eu, a seguir vai-lhe bater. Já fizeste não sei o quê, já fizeste. Parecia que a senhora, em vez de estar a falar para a criança, estava a falar para as pessoas que estavam à volta e estava a dizer, olha, eu vou-lhe bater, por isso, a seguir não venham dizer que eu não posso bater na criança, que ela já fez isto tudo. Sim. Pá, eu acho que a partir do momento em que é mãe, é pai, tem que assumir a responsabilidade. Se tem que bater ali, pá, eu sou sincero, não me vou meter. Epá, É preciso fazer uma coisa muito grave para eu me meter. Sim. E gosto muito de crianças, mas também sei que as crianças são capazes de muita coisa e a pessoa já está no seu limite. E de vez em quando, olha, uma bofazinha aqui, um dentinho ali. Dente de leite nasce outro, dente de leite nasce outro. Só sou muito grave. É dentinho de leite. se eu visse um pai dar um soco a um filho, ia meter. É que acho que nem pensava 2 vezes, porra, uma criança estar a levar um soco de um adulto. Claro. Isso já não é normal, isso é claro que eu educação. falo Uma coisa, uma palmadas. chapada As bem dada. pessoas gostam né? de ser justiceiras. Têm que sentir que fizeram algo de bom E para a as redes sociedade. sociais não vêm mostrar isto. Eu Vêm. acho que antes era o Correio da Manhã e pelo menos que eu vi isso era o Jornal de Notícias, a parte dos comentários. Toda a gente comentava sobre qualquer assunto, tinha lá. Hoje em dia, as redes sociais, há uma coisa, está toda a gente contra isto. É o racismo, está toda a gente contra o racismo. É o não sei o quê, está sempre gente contra tudo neste Sempre momento. gente conta alguma coisa. Ainda há pouco tempo, olha, por causa das redes sociais, não sei se ouviste falar de uns livros que já saíram há um ano da Porta Editora. Sim, Uns sim, livros sim. para crianças. Sim. Uns são para meninos e outros são para Das meninas. bolas. E dizem que o livro para meninas está muito mais fácil. Portanto, os Claro. rapazes é que são espertos e as meninas é que são burras. Epá, eu acompanho o Ricardo Araújo Pereira
um senhor, gosto muito dele, e ele foi estudar o assunto das virgens ofendidas. E então não é que ele comprou os 2 livros, que já tinham sido retirados, porque com esta confusão toda, a Porta Editora acho que acabou por retirar os livros de tudo que era sítio. E então ele foi estudar o livro e pronto. E aquilo, acho que, para ser mais rápido, recorreram a diferentes ilustradores. Exatamente, sim. Sim. E então, por exemplo, na altura que era para desenhar um labirinto, se calhar o do menino, como era de uma ilustradora diferente, estava um bocadinho diferente do outro. Era um bocadinho mais difícil ou mais fácil. E durante o livro há certas diferenças. Era nas imagens e depois chegava aí aos labirintos e isso tudo. Mas, no geral... A ideia era a mesma. Era a mesma. Só que o que é que aconteceu? Nas redes sociais puseram 2 fotos ou 3 só daquele labirinto a mostrar, a comparar. O que é que acontece? Toda a gente pensa que o livro é daquela forma. E malta que não sabe do que é que está a falar, vê aquilo e pronto, já conhece o assunto, já percebe, olha, eu estou contra esses livros. É já doutor, que é isto? assunto, Já é né? doutor, é isso mesmo. Yeah. Eu acho que hoje em dia as pessoas são muito influenciáveis. É a trampa. Eu li na internet que nós não sei quê. Voltamos à mesma questão, de criar a tua própria opinião. Eu E hoje tenho em dia uma há piada com a minha mãe que ela diz que a Ana Maria Braga, que é uma apresentadora brasileira, já morreu. E eu disse, mãe, não morreu nada. Estava no Facebook. E eu, mãe, não morreu. Pelo menos ela tinha cara de morta. Estamos sempre a dizer a mesma coisa. Desta vez morreu de certeza. Está aqui a dizer que morreu. E ela estava mesmo com ar de morta. Não sei o quê. Mas pronto, não acreditem em tudo o que veem nas redes sociais. Tentem pesquisar. Havia uma coisa que era o morto-vivo no Laranjeiro. Não sei se chegaram a ver esta notícia. Foi atropelado ao pé do metro, não foi? Uma coisa assim, mas no foi por metro, causa do qualquer coisa Walking perto do Dead. metro. Foi por causa do lançamento do Walking Dead. E eu, tenho medo de andar no Laranjeiro à noite por causa disso. Só para terem uma noção, 60% dos estudos da internet que dizem que se fazem são mentira. Por isso agora Quanto? pensem. Mas, não, mas 60%. como é que é? 60? Há um Mas teste era- de gravidez Fica pela tão internet. Não, mas Sério? não é. Hã? Há um teste de gravidez pela internet. Epá, porque... Como é que Manda isso? as Mas fotos onde é que a- metes o computador? Sério. Não, aquilo basicamente faz perguntas. Está a se sentir enjoado nesses últimos dias, está não sei o quê, e depois dá-te no final. É melhor ires a um médico ou pegares num daqueles exames, porque provavelmente estás grávido. Isso Se também uma já. pessoa tiver uma gastroenterite e diz que está grávida. Então aquela cena, é tipo a cena dos signos, né? As características que as Sim. pessoas... Tu és caranguejo, tu és não sei o quê. Não. Já sabia. Eu já sabia que tu eras. Bem, Percy, só podias ser desse Eu dou-me bem, signo. eu dou-me bem com Porque o Capricórnio. Eu sei. Sim. Muito bem, Daniel Duarte, Gonçalo Garcia, Bruno Rocha, Ricardo Ferreira e Sofia Sequeira. Obrigado, Sofia. Sofia, por ter estado aqui presente. Obrigada eu pelo convite, Espero que venhas mais vezes. se me chamarem. Podemos te seguir em algum sítio, ver algum do teu trabalho em algum... Podem ver o meu trabalho todo no site do CRAM. do CRAM, ccram.pt. Trabalho aqui. aqui no Alto Aqui Moinho, no Alto né? Moinho, exatamente. Depois, mais pessoal, não vou divulgar, vamos ficar assim. Exatamente. Está bem. Vamos nos encontrando por aqui. Estamos disponível no YouTube, neste momento no Instagram, Facebook e no SoundCloud. Muito bem. SoundCloud. Não vem. No SoundCloud, exatamente. A partir de agora já nos podem ouvir sem ter o telemóvel ligado, né? Porque no YouTube não podia ser assim. Foi um prazer estar convosco. Até à próxima. Isso tem que ser ali para estragar no fim, né? Exatamente. É para parecer natural. Isto é